Hora de conversar com Mônica Bergamo. O nosso ouvinte já se acostumou aqui com notícias a respeito da Operação Escudo, uma reação da Polícia Militar à morte de um oficial baleado na Baixada Santista, né, em São Paulo. E é claro que o assunto, embora não tenha morrido, ele passou a ganhar menos repercussão no noticiário, mas ele continua, essa operação continua existindo e já resulta na morte de 27 suspeitos depois do assassinato desse soldado da Rota. A Mônica tem informações sobre uma ação da Defensoria Pública de São Paulo para que a PM passe a ser obrigada a usar câmeras naquela região. Conta pra gente os detalhes, Mônica. Bom dia. É isso, Megali. A Defensoria de São Paulo e a Organização da Sociedade Civil, a Conectas Direitos Humanos, ingressaram na madrugada dessa terça com uma ação civil pública pedindo que a Justiça obrigue o governo de São Paulo a instalar câmeras corporais nos policiais que estão atuando na Operação Escudo, né, deflagrada no Guarujá e em outras localidades da Baixada Santista. Eles pedem também que, na impossibilidade do atendimento desse pedido, a operação seja suspensa, a Justiça determine a suspensão da operação. Como disse você, o Megali, já são 27 mortos, né? A ação policial já é considerada a mais letal em São Paulo, depois do massacre do Carandiru, que foi aquela chacina em que 102 presos foram assassinados por PMs em 1992. Os PMs foram posteriormente, anos depois, condenados por assassinato, né? Então, os números são muito impressionantes dessa Operação Escudo, né? O número de homicídios por policiais na Baixada já se iguala, Megali, veja os números, ao de mortos por policiais em todo o estado de São Paulo, nos 645 municípios de São Paulo, no mês de abril. Em abril, em todo o estado, 645 cidades, foram 26 mortos. Agora, só na Baixada, foram 27. Né? Em junho, foram 27 mortos. Agora, só na Baixada, 27 mortos. Então, os números desse mês aqui vão explodir, obviamente, no estado, né? Houve relatos colhidos por Conselho Nacional de Direitos Humanos, por repórteres, a própria Folha de São Paulo enviou repórteres lá para ouvir moradores, para ouvir familiares, pela Defensoria, né, relatos de execuções sumárias, de invasão de domicílio, destruição de moradias, ou seja, de abusos e excessos da força de segurança. Né, isso foi relatado pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos e também a Defensoria colheu depoimentos de outras pessoas que fizeram os mesmos relatos. Então é aquela coisa, né, o Megali, nenhuma força política de segurança, menos ainda forças que têm armas, podem agir descontroladamente sem o controle de órgãos fiscalizadores, né, sem o controle do Ministério Público, sem o controle da Defensoria. A Defensoria não é para controlar, é para defender pessoas que não têm condições de pagar por advogados, mas deixa evidente isso. E uma das melhores formas, né, de se diminuir a letalidade policial, está provado por números, por estudos, é o uso de câmeras corporais. O uso das câmeras corporais já se mostrou, através de estudos, repito, que ele também é eficiente para a proteção do próprio policial, né? Porque o policial tem ali registrada toda a sua atuação, tem como provar que agiu dentro da lei, dentro da legalidade, e também ele freia, né, quando policiais que podem cometer alguma violência impensada naquele momento ali em que estão ou num confronto ou então numa operação. Né? No caso dessa operação aqui, a gente fala em confronto, né? A Defensoria pontua aqui na ação dela, tinha apenas uma ocorrência à menção de um policial militar ferido. Né, e nenhuma outra traz, por exemplo, referência a viaturas atingidas por disparo de fogo. Então, como é que era essa situação lá? Era confronto? O que exatamente estava acontecendo? As câmeras corporais mostrariam isso. Né? Então, a Defensoria pede que a Justiça obrigue o governo de São Paulo a, de fato, instalar essas câmeras. Diz que a postura adotada pela administração pública estadual em relação ao uso das câmeras corporais, ou seja, de não obrigar todo mundo que está lá em operação, reforça o cenário de violação de direitos. E é o que você disse, né, Megali? A operação está em curso. Né? A gente passou de 23 mortos, já são 27, já são mais 4, né, nesse período aqui em que os números foram
atualizados. A Secretaria de Segurança, ela diz que todos os casos são minuciosamente investigados pelo DEIC de Santos, pela Polícia Militar, por meio de inquérito policial militar, e que, segundo eles, todo o conjunto probatório apurado no curso das investigações está sendo compartilhado com o Ministério Público e Poder Judiciário. Cita também imagens de câmeras, mas as informações são de que de 16 batalhões, apenas 6 tinham, 6 deles não tinham uso de câmeras, né? Então é uma situação precária, né? Vamos dizer, tá aquém do que seria o necessário. Lembrando, Megali, para a gente finalizar, que violência policial é um problema no Brasil que vitima os próprios policiais, muitas vezes, porque é um ciclo de violência que se retroalimenta, né? E que não é privilégio de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? A gente tem, por exemplo, o estado campeão de violência policial é o estado da Bahia, né? Que não é governado por um governador bolsonarista, o bolsonarista não tem esse discurso de sim, tem que atirar, bandido tem que morrer, não. Governado pelo PT, né? E é o campeão de mortes por policiais militares. É o estado da Bahia. Quer dizer, embora São Paulo tenha 44 milhões de habitantes e a Bahia só tem 14 milhões, né? 30 milhões a menos, embora o Rio de Janeiro tenha 16 milhões de habitantes, a Bahia tenha 14 milhões de habitantes, a polícia lá mata mais do que a de São Paulo, mata mais do que a do Rio de Janeiro. Portanto, problema brasileiro, né, o Megali, brasileiro, que precisa ser, de fato, enfrentado. E esse é sempre um assunto chato, porque a gente é obrigado a falar certas coisas aqui que geram uma reação no nosso ouvinte, especialmente aquela turma do CPF cancelado, que entende que esse tipo de medida é um limitador a ação de policiais e, portanto, é algo que ajuda os bandidos. Isso não poderia estar mais distante da realidade. A lógica dessa turma é que a polícia tem mais é que sentar o dedo mesmo e matar o maior número de pessoas possível, porque aí um dia a gente vai vencer a criminalidade pela morte de todos. Vai ter um dia que a polícia vai matar tanta gente que não vai mais ter bandido. Uma lógica completamente estúpida. Qual é a polícia que mais mata no Brasil? A da Bahia, como disse a Mônica. O estado se tornou mais seguro desde que a polícia da Bahia começou a matar geral, passou do Rio de Janeiro. A polícia do Rio de Janeiro é a segunda que mais mata. A população do Rio de Janeiro está satisfeita, está sentindo cada vez mais uma sensação de segurança? Não. Então uma coisa não tem relação com a outra. A câmera de segurança não limita a ação de policiais, ela limita a ação de maus policiais. E a gente se torna melhor como Estado a cada vez que maus profissionais são tirados do caminho. Quando a vigilância sanitária fecha maus restaurantes, a gente vai se alimentar melhor. Quando maus jornalistas perdem espaço na mídia, a população vai se informar melhor. Quando maus policiais saem do caminho da corporação, a gente tem uma sociedade mais segura. Não existe país no mundo que combateu a criminalidade na base da matança. Não existe. Não há. Alguém vai falar o tolerância zero nos Estados Unidos. Tolerância zero não lá de Nova York, não é sinônimo de intolerância 1000. É bem diferente, era um plano estratégico de você colocar policiais latinos em bairros latinos, policiais negros em bairros negros, criar uma relação entre o policial e a comunidade. Enfim, havia várias ações de inteligência lá que iam muito além de você prender o cara que estava fazendo xixi no muro. Ou o cara que estava pichando o muro. Não era isso, né? Então, esse tipo de ação na base do sentar o dedo no gatilho e depois a gente vê quem é bandido e quem não é bandido, jamais levou a uma sociedade mais segura. E isso deve ser o nosso objetivo final, tornar a sociedade mais segura. Como é que essa ação começou? Já com 14 mortos logo de cara. E aí veio a PM e disse, olha, só temos 7 imagens gravadas. Aí depois viraram 6. Aí foram ver as 6, não havia nada lá que se salvar, não havia nada, nenhum elemento que pudesse ser investigado, nada de importante. Como é que depois dessas 14 mortes, esses policiais não passaram a usar câmeras, sabendo que essa operação continuaria se estendendo por semanas? Por que a gente precisa de uma ação de ONGs, de grupos independentes para que isso aconteça? Isso deveria, Mônica, ser do interesse da própria polícia.
né, na criação de Claro. uma relação de confiança com a população e não de medo. E tem muitas pessoas da polícia que defendem o uso de câmeras, né? Infelizmente não é generalizado. Megali, você estava falando aí, eu estava querendo só também acrescentar alguns dados aqui. A Defensoria coloca aqui que, além das mortes, mais de uma centena de prisões foram efetuadas nessa operação, né? E o que diz a Defensoria com base no que elas viram de boletins de ocorrência, de prisões, analisaram detidamente, né? Que a maioria das prisões não envolveu apreensão de armas. Então, 90% dos casos, as pessoas presas não estavam armadas, não envolveu drogas, 67% não tinha drogas, né? E aí, palavras aqui na ação. São jovens, negros e sem antecedentes que estão sendo detidos, em sua maioria por suposto envolvimento em crimes sem violência ou grave ameaça, 73% dos casos. Elas pontuam também que apenas os policiais são as testemunhas dos homicídios efetuados pelos próprios policiais. Quando você vai nos boletins de ocorrência, e eu me dei o trabalho de ler os boletins de ocorrência que estão disponíveis, né, para a ouvidoria, para a defensoria, só os policiais relatam, né? Então sempre são aqueles relatos, a pessoa estava correndo, a pessoa fez menção de pegar uma arma, fez menção de pegar uma arma, fez um gesto para pegar uma arma, segundo eles, e aí morreu com 9 tiros, né? Então, é um questionamento que a Defensoria está fazendo, se o uso da força foi ou não proporcional, né? Foi ou não racional, foi ou não técnico, né? Eles relatam aqui disparos, aqui descreve a Defensoria, em um indivíduo já alvejado, né? Disparos em pessoas que estavam correndo de costas. Então, quer dizer, é óbvio que toda e qualquer ação de todo e qualquer ser humano tem que passar pelo crivo de toda a sociedade, porque a gente vive em sociedade, então nem o bandido pode cometer os crimes que comete e nem a polícia pode ultrapassar a linha da legalidade. E aí as câmeras, obviamente, são essenciais. Se tivesse câmeras em todas essas situações, a gente não estaria aqui fazendo esses questionamentos que estamos fazendo, né, Megali? Isso. Mônica, um beijo para você, até amanhã. Até amanhã.